Olá, seja bem-vindo à primeira aula do primeiro módulo de câncer de mama. Eu me chamo Vitor Hugo e hoje nós discutiremos sobre o carcinoma ductal in situ. E para iniciar as minhas aulas, eu gosto de abordar a importância do tema. No caso do carcinoma ductal in situ, a importância do tema ela é pautada em 3 pilares principais. Cerca de 1/5 dos casos de todos os tumores de mama que são diagnosticados nos Estados Unidos se tratam do carcinoma ductal in situ. Essa doença, esse tumor, ele compartilha de alguns fatores de risco com o câncer de mama invasivo e, para além disso, existe uma importante ocorrência frequentemente em pacientes portadores de síndromes hereditárias. Durante a nossa aula, buscaremos abordar e compreender as diferenças do carcinoma ductal in situ e do câncer de mama invasivo, também compreender os planejamentos terapêuticos adjuvantes, reconhecer o papel da mamografia como técnica de rastreio e, para além disso, reconhecer quais tipos de carcinoma ductal in situ podem vir a se tornar tumores invasivos. Por definição, nós temos o carcinoma ductal in situ como um grupo heterogêneo de lesões neoplásicas que se confinam aos ductos e nódulos mamários. Com efeito, é objetivo dos oncologistas mitigar a possibilidade de que esses carcinomas, esses tumores, eles venham a se tornar tumores invasivos. E o fato deles serem um grupo heterogêneo é explicado pelo fato de que existem aspectos morfológicos diferentes entre si, graus nucleares, presença de comedonecrose em uns e ausência em outros, e marcadores moleculares. Seguindo adiante, temos essa imagem que ela ilustra muito bem a ideia de que temos aqui uma célula, ou melhor, um ducto normal, com a membrana basal preservada. Depois a gente tem uma hiperplasia. A hiperplasia é o aumento do tamanho e da forma e do número dessas células. E elas se evaginam para dentro da camada, elas se evaginam para dentro do ducto. Uma hiperplasia atípica, ela já acende um alarme, ela já acende um alerta. E ele sugere que essa doença, em algum momento, ela possa vir a se tornar uma neoplasia. Depois disso, a gente tem o carcinoma ductal in situ, que é a proliferação inadequada dessas células para dentro do ducto. E depois a gente tem as microinvasões que precedem a invasão, certo? No momento da invasão, a gente tem o câncer de mama como naturalmente nós conhecemos. Como fatores de risco, nós temos a história familiar positiva, muito frequente em muitos tumores, o aumento da densidade mamária, a obesidade, outro fator de risco muito frequente em muitos outros tumores, e a nuliparidade, que é quando a mulher não tem filhos. Essa imagem, ela retrata para a gente uma ideia de uma progressão, de um aumento dessa densidade mamária, sendo que em A gente tem uma mama sem densidade ou com a densidade muito baixa, e em D a gente tem uma mama com uma alta densidade. Como comportamento biológico, o que é que a gente pode compreender com isso? O carcinoma ductal in situ não tratado, seja por uma falha no diagnóstico, ele pode sugerir um aumento de até 10 vezes no número de um risco para um carcinoma invasivo da mama. O carcinoma ductal de baixo grau não tratado, ele sugere que até metade desses casos, eles possam vir
a desenvolver um câncer de mama invasivo. E porque nesse estudo a gente não inclui o alto grau não tratado? Porque invariavelmente os tumores que têm um alto grau, eles vão ser tratados de alguma maneira, seja cirurgicamente, com ou sem radioterapia. Existe um intervalo para recorrência, sendo que no baixo grau pode vir a demorar até 15 anos, e quando a gente tem um alto grau, essa recorrência ela é diminuída. Ela pode ocorrer em até 5 anos, frequentemente menos que 5 anos. E como pior prognóstico, existem alguns fatores que desencadeiam essa possibilidade. Seriam as margens positivas durante a cirurgia. Em cirurgias conservadoras, quando a gente permite que margens ainda existam daquela lesão, a gente pode sugerir um pior prognóstico e uma maior recorrência. Um alto grau nuclear, e é importante salientar que o maior grau nuclear, ele não é seletivo se a recorrência ela vai acontecer como um carcinoma ductal in situ ou se ela vai acontecer como um carcinoma invasivo, como uma doença invasiva. Maiores tamanhos de lesão, obviamente, a necrose, a idade menor que 45 anos e quando o paciente ele faz o tratamento, mas ele não faz a adjuvância com a radioterapia. Ainda seguindo sobre o diagnóstico, em casos de suspeita da doença não invasiva, in situ, orienta-se pela mamografia, certo? Em até 95% dos casos, pode haver um sucesso na detecção e os achados mais significativos, mais representativos, são as calcificações que estão presentes em até 90% das vezes. E qual é a natureza dessas calcificações? Como que elas podem se mostrar no exame de imagem da mamografia para a gente? Elas podem ser lineares e lineares ramificadas segmentares, e isso indica um alto grau, certo? E para baixo grau, a gente tem as calcificações redondas e amorfas agrupadas. Eu trouxe essa imagem porque ela é muito explícita quando a gente está falando sobre uma calcificação segmentar, certo? Aqui a gente percebe que existe como se fosse um trajeto, como se fosse um caminho, como se fosse um tubo, de fato, preenchendo todo o ducto mamário. Nessa outra imagem, a gente vê uma calcificação amorfa, certo? A gente não consegue descrever exatamente qual é um formato. Eu tenho outra imagem que descreva uma lesão de baixo grau, que é essa. Aqui a gente também não tem uma forma específica, portanto, amorfa, e, novamente, de baixo grau. Ainda sobre o diagnóstico, é importante que a gente revele que a ressonância magnética ela não desempenha um papel tão importante quanto a mamografia, especialmente em casos de baixo grau, certo? O diagnóstico ele é confirmado com a biópsia da lesão, que é, por fim, levado à anatomia ou histologia patológica para avaliar a presença de receptores hormonais, outro fator que é capaz de dizer para a gente qual vai ser o desfecho daquele paciente, se ele vai ter um melhor ou um pior prognóstico. Esse estudo ele é muito interessante porque ele nos revela uma informação muito valiosa. Conforme aumenta-se o grau daquela lesão, do carcinoma ductal in situ, é também maior a importância da ressonância magnética, enquanto é menor a importância da mamografia. Aqui a gente tem um corte histológico, e esse corte histológico é justamente de uma lesão
de alto grau, justamente de uma lesão com comedonecrose, certo? Evidenciada aqui, 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 aqui. Em contrapartida, temos agora um aspecto cribiforme. E o que significa a palavra cribiforme? São orifícios. Cribiforme é aquilo que é cortado, picotado, como se houvessem de fato orifícios. Seguindo, falando agora sobre o tratamento do aspecto cirúrgico, é importante que a gente fale para o paciente, que a gente dê para o paciente algumas opções de tratamento. Afinal, o tratamento ele é individualizado, certo? E o objetivo da cirurgia é a prevenção de termos uma doença invasiva e uma recidiva local. E existem algumas abordagens cirúrgicas que são muito importantes. A mastectomia total, a mastectomia preservadora de pele, a adenectomia e a ressecção segmentar com radioterapia complementar. Todas essas abordagens cirúrgicas, elas têm características únicas e, claro, necessita, para além do aconselhamento médico do cirurgião oncológico, da vontade do paciente. Afinal, sabe-se que a mama ela cumpre um importante papel para a anatomia, para a autoestima, para identidade, para preservar a imagem daquela mulher. E, para além disso, discute-se sobre a margem de segurança, novamente. Quando a gente faz uma cirurgia muito radical, sem conservadorismo algum, obviamente teremos mais segurança, mas em contrapartida teremos um resultado físico, um resultado estético pior. Essa imagem, ela descreve para a gente, ela manifesta para a gente uma mastectomia total, em que há uma retirada do tecido mamário, e para além da retirada do tecido mamário, a gente faz uma retirada de algumas cadeias linfonodais que estão situadas na axila da paciente. Aqui existe uma preservação de pele, é uma cirurgia conservadora, e por ser conservadora, existem aqueles empecilhos que eu havia mencionado. Existe uma menor taxa de segurança, existe uma maior possibilidade de haver uma recidiva, mas existe um fim estético, ela cumpre com um fim estético mais agradável. Afinal, a gente faz uma retirada do tecido mamário, mas a mama ela permanece aqui. A mama ela permanece intacta, de certa forma. Aqui a gente tem a adenectomia, e a adenectomia é a retirada de uma glândula, então a gente retira a glândula mamária, e por fim a gente faz a gente implanta uma prótese justamente para que a gente possa preservar a anatomia daquela mulher. E aqui a gente tem uma quadrantectomia, em que a gente faz a remoção de um quadrante, exatamente o quadrante em que está situado aquele tumor, e depois a gente faz uma sutura, a gente costura, a gente faz todo um aparato cirúrgico para que a gente possa preservar a anatomia dessa mulher. Como tratamento adjuvante, a gente tem a radioterapia. E a radioterapia, ela cumpre com um propósito muito importante. E esse propósito seria justamente da redução da taxa de recorrência. A recorrência, ela depende exatamente, estritamente, na verdade, da qualidade dessa radioterapia e se ela realmente foi feita. Existem alguns estudos que eles tratam sobre o fracionamento, em quantas frações, em quantas semanas se faz, ou então uma radioterapia parcial e acelerada de mama, e a gente não vai se atentar a isso durante essa aula. Como tratamento sistêmico, é importante que a gente destaque que 75%, ou seja, 3/4 dos tumores
ductais in situ, eles são sensíveis aos hormônios, e isso é muito bom. Afinal, quando a gente tem essa sensibilidade tão alta, significa que a nossa resposta ao anostrozol e ao tamoxifeno vai ser satisfatória. E é importante que a gente avalie os receptores hormonais e a idade menstrual, para que a gente possa iniciar o tratamento sistêmico. O tamoxifeno, ele tem uma importante construção, ele tem um mecanismo de ação muito interessante, que é inibir os receptores de estrógeno, enquanto o anastrozol ele inibe a produção do estrógeno. Como segmento, é importante que a gente analise a recorrência precocemente, afinal, quanto mais cedo a gente age naquele tumor, melhores são as chances de sobrevida, melhores são as chances de que aquela paciente ela tenha uma melhor qualidade de vida. A gente deve manejar as complicações relacionadas ao tratamento, seja pelas já sabidas complicações relacionadas à cirurgia, a possibilidade de infecções, ou então pelos efeitos colaterais relacionados à radioterapia e ao tratamento sistêmico, e avaliar também a recidiva em mama após a cirurgia conservadora. Como eu mencionei, a cirurgia conservadora ela traz consigo bons fins estéticos, mas ela pode produzir prejuízos a longo prazo. Aquela doença ela pode vir a recidivar, não apenas in situ, mas ela pode se tornar um tumor invasivo. Como impressões finais, a gente percebe o carcinoma ductal in situ como uma patologia de bom prognóstico, especialmente quando ela tem baixo grau, com um diagnóstico relativamente fácil, afinal, e acessível, afinal, a linha inicial para fazer esse diagnóstico seria justamente a mamografia e, em seguida, a biópsia. E geralmente de baixa agressividade. Essas são as principais referências utilizadas para a confecção desse material e muitíssimo obrigado. Estejam atentos às próximas aulas.